Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias. Estou aqui com vocês na TV Educação, no programa Hashtag Fica em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática dos nossos alunos da terceira série do ensino médio. Tá? Lembrando que a gente está finalizando o estudo dos polinômios, né? Que foi o nosso conteúdo do quarto bimestre. Estamos aí na reta final. Tá? Falamos já várias coisas em relação a polinômio, desde conceito, grau, valor numérico, condição de igualdade, teorema da decomposição, dispositivo de Biot-Ruffini, operações. Então, tudo isso aí foi feito com muito carinho para vocês. Está na plataforma, no canal do YouTube, assista as aulas para que você fique por dentro desse conteúdo. Beleza? Hoje a gente vai falar de quê? Nós vamos falar das raízes racionais. Lembrando que nós já falamos de raízes complexas, né? Foi um teorema que a gente viu. E nós vamos ver também as raízes racionais. A gente vai perceber que também que esse assunto é uma das maneiras de resolver a equação, tá? Do terceiro grau, do quarto grau, através das raízes racionais. O estudo polinômico, quando se estuda equações polinomiais, todo o estudo que é feito é voltado para você procurar meios e formas de você resolver as equações, né? E as equações racionais é mais uma forma, né? Um caminho que pode te levar à resolução, ao encontrar as raízes de uma equação. Beleza? Vou ler aqui o enunciado, né, desse teorema, né, que chama de raízes racionais. É o seguinte, ó, seja a equação, escrevi a equação aqui algébrica na sua forma geral, né, aqui na sua forma genérica, tá? A n multiplicado por xn, né? Esses aqui são os coeficientes, e aí você sabe que os expoentes aqui vão diminuindo uma unidade, né? Até chegar no expoente zero. Então eu tenho aqui o polinômio na sua forma geral. Então você tem um polinômio de coeficientes inteiros, né? Se o número p sobre q, que é um número racional, se o p e o q são raízes, é uma raiz da equação, tá? Se esse número irracional, p sobre q, ele é uma raiz numa equação, então esse p aqui, ele é divisor de A0. Esse p aqui é um divisor de A0. E esse q aqui é um divisor de AN. Tá? Então, se você tem um número racional p sobre q, esse número racional ele é uma raiz dessa equação e esse p sobre q forem primos entre si, isso quer dizer que esse p divide esse último elemento independente aqui e esse q divide esse primeiro coeficiente aqui, que é o AN. Tá? Então vamos ver como é que a gente pode aplicar esse conceito. Isso aqui tem uma prova matemática, só que é uma prova que envolve muita conta, muitos cálculos que a gente não vai trazer para cá, tá? Por conta do tempo. Mas vamos ver como é que a gente pode usar aqui esse teorema para que você possa encontrar as raízes racionais de uma equação. Olha, veja bem, determine as raízes racionais da equação. 6x ao cubo menos 5x ao cubo menos 2 mais 1. Então, nós temos que P, esse P, ele é divisor de quem? Ele é divisor de 1. Esse P aqui, ele é divisor de 1. Tá? Se ele é divisor de 1, quer dizer aqui que esse P, ele pertence ao conjunto. Quais são os números inteiros que dividem 1? O menos 1 e o 1. Tá? Ele fala aqui que esse P é divisor do A0. O meu A0 é 1. E meu AN é 6. Esse P divide o A0. Se esse P divide o A0, ou ele é menos 1 ou ele é 1. Concordam comigo? Bom, beleza. Esse Q, no caso, ele é divisor de 6. Quais são os divisores de 6? Se esse Q ele divide 6, quais são os divisores de 6? Ó, o divisor de 6 é 1, 2, o 3 e o próprio 6. E aí você tem eles também negativos, né? O menos 1, o menos 2, o menos 3 e o menos 6.
certo? Então, esse Q, ele pertence a um desses conjuntos. Vamos supor que P e Q seja uma raiz, né? Tá? P sobre Q. Então, quais são os possíveis P e Q? Eu vou organizar aqui os possíveis valores desse número P sobre Q, montando aqui essa tabelinha só para a gente poder organizar o nosso raciocínio. Então, o P pode ser 1 e o P pode ser menos 1. O Q pode ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 6, né? 1, 2, 3 e 6. O que a gente vai fazer aqui, galera? A gente vai montar a fração P sobre Q, tá? Para a gente encontrar as possíveis raízes dessa equação, as possíveis raízes racionais dessa equação. Tá? Então, se eu botar P sobre Q aqui vai dar menos 1, P sobre Q vai dar menos 1 meio, P sobre Q vai dar menos 1 terço, P sobre Q vai dar menos 1 sexto. Aqui, P sobre Q vai dar 1, aqui vai dar 1 meio, aqui vai dar 1 terço, e aqui vai dar 1 sexto. Certo? Vamos ver agora com o menos 1. Ó, o menos 1 sobre menos 1 dá 1. O menos 1 com menos 2 dá 1 meio positivo. O menos 1 com menos 3 dá 1 terço positivo. O menos 1 com menos 6 dá 1 sexto positivo. O menos 1 sobre 1 dá menos 1. O menos 1 com 2 dá menos 1 meio. O menos 1 sobre 3 dá menos 1 terço. E o menos 1 com 6 dá menos 1 sexto. Perceba que se repetem, né, pessoal? Tá? Esses números se repetem aqui. A gente pode dizer que os possíveis raízes estão aqui, ó. Porque essa parte aqui são repetições, ó. Os termos que aparecem aqui são os mesmos que aparecem aqui. Então, a gente pode dizer que aqui são as possíveis raízes e aqui são as repetições, ó. Tá? Aí, galera, o que acontece? O que nós temos que fazer? Eu tenho que testar. Aí não tem outro caminho, né? Eu tenho que saber qual desses números aqui realmente são raízes racionais dessa equação. Não quer dizer que todas elas sejam. Como é que a gente faz para saber se o número é raiz de uma equação? Você vai substituir. E o resultado tem que dar zero. Tá? Ó, se o menos 1 é uma raiz, quando eu substituir o x por menos 1, você vai ter que encontrar um valor zero. O valor numérico é zero do zero da raiz da função. E aí você vai ter que descobrir. Ó. Você vai calcular, por exemplo, vamos começar com menos 1 sexto. Minha equação é essa aqui. Vou chamar de px esse polinômio aqui. Tá? 6x ao cubo menos 5x ao quadrado menos 2x mais 1. Tá? O que você vai fazer? Não tem outra forma, você vai ter que substituir o x por cada um desses valores aqui para saber qual o resultado dá zero. Porque o resultado que der zero é o número que vai ser raiz dessa equação. Então vamos lá. Se eu fizer o P de 1 sexto, então galera, eu vou calcular o valor numérico de 1 sexto para saber se 1 sexto é realmente. Como é que a gente faz isso? Substituir, ó, vai ficar 6 multiplicado por 1 sexto elevado ao cubo, menos 5 vezes 1 sexto ao quadrado, menos 2 multiplicado por 1 sexto, mais 1. Esse resultado aqui vai dar 7 sobre 6. Se a gente for fazer essa conta aqui toda, uma expressão numérica grande, você vai encontrar 7 sobre 6. Isso quer dizer o quê? Que 1 sexto não é raiz dessa equação. Tá? Então, esse aqui, ó, tá fora. Isso aqui não é. Tá? Vamos encontrar as outras. P de menos 1 sexto. P de menos 1 sexto, você vai substituir 6 multiplicado por 1 sexto elevado ao cubo, menos 1 sexto elevado ao cubo, menos 5 multiplicado por menos 1 sexto elevado ao quadrado, menos 2 multiplicado por menos 1 sexto, mais 1. Se você for fazer essa conta, você vai encontrar 5 sobre 9. Tá?
5 sobre 9 quer dizer, então, que esse valor aí também não é uma raiz. Tá? Então, menos 1/6 também está fora. Não é raiz dessa equação. Então, vamos agora testar o menos 1/3. P igual a menos 1/3. Vamos substituir o P por menos 1/3. Então, vai ficar 6 multiplicado por menos 1/3 elevado ao cubo, menos 5 multiplicado por menos 1/3 ao quadrado, certo? Menos 2 multiplicado por menos 1/3 mais 1. Galera, se você fizer essa continha, você vai encontrar zero. Ora, então isso quer dizer o quê? Que o menos 1/3, esse sim, ó, é uma das raízes racionais dessa equação. Tá? Ele é uma das raízes racionais dessa equação. Então vamos lá, vamos ver o 1/3. Vamos agora substituir aí por 1/3. Vai ficar 6 multiplicado por 1/3 ao cubo, menos 5 multiplicado por 1/3 ao quadrado, menos 2 multiplicado por 1/3, mais 1. Isso aqui, galera, vai dar 2 sobre 9. Então, esse valor aqui não é uma raiz dessa equação. Tá? Então, esse 1/3 aqui está fora. Vamos ver agora o P de menos 1/2. P de menos 1/2. Vamos substituir aqui o x por menos 1/2. Certo? Por 1/2 primeiro, depois faz por menos 1/2. Então, ficar 6 multiplicado por 1/2 elevado ao cubo, menos 5 multiplicado por 1/2 ao quadrado, menos 2 multiplicado por 1/2, mais 1. Isso aqui, galera, dá zero. Então, quer dizer que o 1/2 ele é uma raiz. Tá? E aí, você vai fazendo isso em todas, com todas elas. O valor que for zero representa as raízes racionais. Tá? Então, nesse caso aqui, as raízes que vão ser aqui vai ser o menos 1/3, o 1/2, o menos 1/2 e o 1. Essas aqui serão as raízes racionais, você repetindo aí esse processo, né? E vai encontrar o conjunto que representa todas as raízes racionais dessa equação. Tá? Vamos ver essa questão, que esse processo ele pode te ajudar a resolver uma equação cúbica. Tá? Vamos ver como é que a gente pode fazer essa mesma coisa aqui. Tá? Deixa eu apagar aqui essa parte, para resolver essa equação cúbica aqui. Ó. Então, turma, a gente vai ver como é que esse processo, a gente pode resolver uma equação cúbica através desse processo das raízes racionais. Ora, o P, ele é o divisor do A0, né? Então, o A0 é 2. Quais são os divisores de 2? É 1, o menos 1, o 2 e o menos 2. Certo? O Q são os divisores de 1. Os divisores de 1 serão quem? O 1 e o menos 1. Então, se você botar aqui o P sobre Q, que são as possíveis raízes, você vai encontrar quem? Você vai encontrar 2, menos 1, 2, menos 2 e 1. Essas são as possíveis raízes, né? Se você fizer essa divisão, você vai encontrar esses valores. Como é que eu faço para saber quais são? Olha, a gente vai encontrar, minha equação é Px, né? Igual a x ao cubo, menos x ao quadrado, menos 2x mais 2. Então, você vai calcular o valor numérico para cada valor desse aqui. Ó. Se eu calcular aqui, ó, por exemplo, P menos 2, ou seja, se eu substituir esse x por 2, eu vou encontrar um valor diferente de zero. Então, o menos 2 ele não vai ser. Tá?
Basta você substituir o x por 2, você vai encontrar que não vai dar zero. Não vai dar zero também o P2. O valor numérico de 2 também não vai dar zero, vai ter um número diferente de zero. Tá? Se você for fazer isso aqui com o P menos 1, ele também vai dar diferente de zero. Certo? E se você fizer isso com o P1, você vai encontrar que 1 é raiz. E a gente já viu em outras aulas, se você tiver uma raiz, você consegue encontrar as raízes da equação. Né? Se 1 é raiz, é porque esse número é divisível por x menos 1. Tá? Então, o que você pode fazer? Você pode dividir o x ao cubo menos x ao quadrado por menos 2x mais 2. Você pode fazer o quê? Dividir isso aqui por x menos 1. Já que 1 é raiz da equação. Esse processo a gente já sabe, né? X ao cubo por x dá x ao quadrado. Vai ficar x ao cubo. X ao quadrado por menos x dá menos x ao quadrado. Vai dar mais x ao quadrado. Certo? Aí você vai cancelar, esse com esse com esse. Vou encontrar menos 2x mais 2. Certo? Menos 2x dividido por x dá menos 2. Menos 2 multiplicado por x dá menos 2x, vem para cá mais 2x. Menos 2 com menos 1 dá mais 2, vem para cá menos 2. Então essa divisão aqui dá zero. Ora, pessoal, beleza. Para encontrar as outras raízes, basta você resolver essa equação aqui, ó. X ao quadrado menos 2 igual a zero. Certo? Esse processo a gente já fez aqui em aulas anteriores. Então, x vai ser igual, x ao quadrado vai ser igual a 2. X vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2. Tá? Então, perceba que eu consegui encontrar todas as raízes. Usei o processo das raízes irracionais para encontrar uma. A partir do momento que eu encontrei uma, eu consegui encontrar as outras. Então, a solução ou conjunto verdade é o 1, o raiz de 2 e o menos raiz de 2. Essa aqui é uma raiz racional, as outras são raízes irracionais. Então, a gente conseguiu usar o processo das raízes racionais para encontrar as outras raízes da minha equação. Certinho, galera? Então, espero que tenham entendido. Um abraço a todos. Já sabe, hashtag Fica em Casa Aprender.